nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, damos início ao Almoçando com a SIX. Nossas boas-vindas ao vice-presidente da SIX, Charles Paese, e a todos seus colegas de diretoria, membros do Conselho Deliberativo, núcleos, empresários e empresárias associados, secretários municipais, vereadores, demais autoridades presentes, imprensa, senhoras e senhores. Este evento conta com o patrocínio da Cooperativa Sicredi Serrana, com o apoio do Hotel de Capri, Veritá Diagnóstico por Imagem, Planeta Água e Appliper Software. Informamos da programação da SIX nos próximos dias. Dia 10 de maio, visita técnica ao SESI promovido pelo Núcleo de RH. Dia 12 de maio, Almoçando com a SIX com o tema Atuação do Observatório Social de Farroupilha em 2022, com o presidente José Henrique Magnanin. Dia 12 de maio, curso diferencial de alíquotas e a antecipação tributária do ICMS. Antes de abrirmos os trabalhos de hoje, informamos que ao final da palestra, quem desejar fazer questionamentos aos nossos palestrantes, por gentileza, sinalize para solicitar o microfone. Convidamos o vice-presidente da SIX, Charles Paese, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos, aos integrantes da SIX, vice-presidente, aos vereadores aqui presentes, secretários municipais e a todos que nos prestigiam hoje. Um dia bonito, né? Depois de uma semana de chuva, tempo ruim, com certeza a RGE trabalhou bastante essa última semana, né? Fornecendo a luz e conservando a energia para nós, né? Nós temos aqui presentes também os participantes do nosso Comitê de Energia da SIX também, né? E nós desejamos a todos uma boa palestra com o Cristiano e a Laíse, né? Eu não vou me atrever a teu sobrenome aí, né? A pronunciar, porque é bem um pouquinho complicado, tá? É o Cristiano Pires, né? Cristiano Pires, gerente da RGE, e a Laíse GB Lucas. Então, eu de imediato passo a palavra para eles que conduzam os trabalhos de hoje, um tema tão importante que é os investimentos que a RGE está fazendo em nossa região. Passo a palavra, então, Cristiano. Primeiramente, queria agradecer, na pessoa do Charles Paese, que é o vice-presidente de serviços aqui da SIX, por essa oportunidade de nós estarmos aqui participando com todos vocês, para trazermos um pouco de informações com relação à atuação da RGE como um todo na área de concessão, a atuação aqui no município de Farroupilha, o volume de investimentos, como é que funciona o planejamento de obras da companhia, né, especificamente nos temporais, como o Charles falou, né, hoje o tempo ele está nos propiciando uma condição de normalidade com relação aos trabalhos, mas a gente também sabe que existem os intempéries e existem as condições climáticas aí que afetam as atividades de todos os prestadores de serviços, não só a RGE no caso de energia elétrica, mas também, inclusive, todos aqui representantes de comércio, indústria, enfim, acabam sendo afetados. Cumprimento aqui os representantes do Poder Executivo Municipal, né, os secretários aqui presentes, Poder Legislativo aqui através dos vereadores, vereador Roque, vereador Amarante, me desculpa pela gafe, vereador Juliano, né, representando aqui os poderes constituídos do município e a todos os demais representantes. Tá? É uma honra para nós estarmos aqui hoje participando desse momento, desse almoço junto com vocês e nos colocando à disposição também para esclarecer as dúvidas que possam surgir com relação à prestação de serviço da RGE aqui no município. Então aqui nesse slide nós demonstramos um pouco de como é que funciona a constituição acionária da RGE aqui no Brasil, né? Então vocês já devem ter escutado falar que a RGE é uma empresa chinesa, é uma empresa brasileira, enfim.
A constituição acionária da RGE pertence à State Grid. A State Grid ela é uma empresa de capital chinês, é a terceira maior empresa em faturamento do mundo. E aqui no Brasil nós estamos abaixo do grupo CPFL Energia, né? Então o grupo CPFL fica sediado em Campinas, em São Paulo, aonde nós temos empresas no ramo de prestação de serviços, geração, transmissão de energia e distribuição de energia, no caso da RGE, com mais 3 empresas do grupo que trabalham com esse segmento. Deixa eu só me posicionar aqui melhor. Então, notem que até na característica do nome, o grupo CPFL, ao adquirir a RGE e a concessão aqui no Rio Grande do Sul, teve a preocupação de mantermos o nome Rio Grande Energia bastante em função da cultura, da característica e da identificação que a empresa tem aqui no Rio Grande do Sul, né? Então as demais empresas todas estão com os nomes vinculados ao grupo CPFL e a RGE é a única empresa que manteve, muito em função da cultura e dessa identidade que nós temos com o Rio Grande do Sul. Nós mantivemos o nome RGE, que significa Rio Grande Energia. Então a RGE hoje ela é responsável por distribuir energia em 65% do Rio Grande do Sul. Nós temos no nosso contrato de concessão 381 municípios, os quais é nossa responsabilidade prestar o fornecimento e a distribuição de energia elétrica. Em média, nós temos em torno de 7.500 colaboradores distribuídos em todas as nossas estações operacionais e administrativas dentro da área de concessão. 3 milhões de clientes, aproximadamente 7 milhões de habitantes dentro dessa área de concessão compreendida. 150 subestações telecomandadas, aproximadamente 4.700 quilômetros de linhas de transmissão, 153 mil quilômetros de rede de distribuição e 5.236 religadores telecomandados. Então aqui são alguns números com cunho um pouco mais técnico, mas eu vou reforçar aqui a palavra telecomandado. Telecomandado é uma condição operativa da rede de distribuição ao qual nós conseguimos operar a nossa rede sem a necessidade efetiva de uma caminhonete ou de um caminhão ou de uma equipe de eletricistas. Então hoje o nosso centro de operações, na medida que nós estamos aumentando o volume de investimento na rede e automatizando com esses equipamentos que nós chamamos de religadores, nós conseguimos fazer manobras de carga, manobras de municípios, inclusive, com relação às fontes de alimentação e subestações de forma automática. Então o nosso centro de operações ele consegue ligar o município de Farroupilha ou desligar sem a necessidade da caminhonete deslocar até a subestação. Isso propicia flexibilidade numa condição de manobra para execução de obras de investimento ou numa condição de contingência, por exemplo, aqui na área central de Farroupilha, como aconteceu há dias atrás, houve uma colisão. O operador ele faz rapidamente as manobras entre esses religadores e deixa somente o trecho isolado ao qual vai necessitar uma manutenção, seja para substituição de poste ou qualquer outra manutenção que aí sim precise a intervenção de uma equipe. Toda a nossa área de concessão hoje ela está distribuída em regionais, né? Então aqui eu trago, eu represento a gerência, respondo pela gerência de relacionamento com o poder público da RGE em toda a área de concessão, né? Então poder público municipal, estadual, federal e clientes do grupo A. Vinculado à gerência, nós temos consultores regionais, e aqui na pessoa da Laíse, a Laíse é a responsável pela região Vinhedos, é quem faz toda a interação e a representação da RGE perante os poderes constituídos aqui dessa região, e assim
sucessivamente nós temos mais 19 consultores espalhados na nossa área de concessão. Esse slide aqui, ele rememora um pouco, né? Graças a Deus a gente já está numa condição com relação ao Covid de nos possibilitar reunir sem utilização de máscara, sem todo aquele protocolo de distanciamento, enfim, tudo que a gente vivenciou nos últimos anos, mas é extremamente importante nós comentarmos aqui que janeiro de 2022, desde que começou a pandemia, foi o mês que nós tivemos o maior impacto nas nossas operações, bastante em função da nova variante Ômicron, né, e do alto contágio que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul. Nós tivemos em aproximadamente 21% da nossa força de trabalho impactada em função de contágio do Covid, ou seja, o colaborador ele precisou se afastar das suas atividades, né? Por mais que em todas as nossas 119 bases operacionais nós mantivemos as operações normais, não parou nenhuma base operacional, nenhum cliente deixou de ser atendido, tivemos que fazer todo um escalonamento de horários das equipes, todas as atividades administrativas estavam em home office, permaneceram, não retornaram no início do ano, para justamente nós blindarmos as equipes operacionais, né? Porque diante da característica da atividade, do risco envolvido, nós não temos no mercado uma condição de reposição rápida desse profissional. 21% se afastou e o prazo de afastamento em janeiro era 14 dias, conforme o Ministério do Trabalho, né? Nós conseguimos, ao longo do mês de janeiro e fevereiro, que essa legislação ela fosse modificada e reduzido esse prazo para 7 dias, podendo chegar até 10, né? Mas, de alguma forma, nós evidenciamos aqui que tivemos um grande impacto num mês que tem uma característica de grandes temporais, e depois eu vou mostrar para vocês na sequência, mas nós não paramos as nossas atividades. Aqui, para comentar um pouco com relação aos investimentos, né, que é a grande expectativa de todos. Então, a RGE finalizou o volume de investimentos do ano de 2021 na ordem de 1.224 bilhões. Né? Então, historicamente, é o maior investimento da companhia em toda a área de concessão, desde que privatizou em 1997. E aqui nós temos um tracejado aqui, que é uma marca que evidencia quando o Grupo CPFL adquiriu a antiga AS Sul, que era a concessionária que atendia a região centro-oeste do Rio Grande do Sul. Né? Então, somando os investimentos das duas companhias, de 2017 em diante, a RGE continua investindo em média 506 milhões ano. Né? Então, demonstra o compromisso da companhia em melhorar a nossa condição operativa, a nossa condição de atendimento e de fornecimento de energia com qualidade para todos os nossos clientes. Então, maior quantidade de manutenção, 30 mil quilômetros de redes manutencionadas, 148 obras de confiabilidade concluídas, religadores instalados, que são aqueles equipamentos que propiciam as manobras à distância, mais de 86 mil postes de madeira substituídos, isso representa 240 postes por dia em toda a nossa área de concessão. Temos ainda um grande volume de postes a substituir, e vou comentar também qual é o planejamento da empresa para os próximos anos, e mais de 4.900 novos transformadores de distribuição, que são aqueles equipamentos para vocês que na área central, no comércio, que atende um quarteirão, 2 quarteirões, com 200, 300 clientes de forma concentrada. Aqui nós demonstramos um pouco da evolução com relação àquele volume de investimentos que eu comentei, atrelado à substituição dos postes de madeira por concreto. Né? Então, nós começamos aqui na linha do tempo em 2006, que foi o ano ao qual a companhia adotou como estratégia não utilizar mais postes de madeira nas suas obras.
Em 2017, quando nós adquirimos a antiga concessão da S-Sul aqui, notem que na área da antiga RGE nós já tínhamos uma incidência verdinha aqui, ou seja, cada pontinho verde aqui representa postes de concreto, ou seja, a RGE já tinha na cultura, nas suas obras, já era a norma de engenharia a utilização mais efetiva de postes de concreto, e em 2017 nós, com a aquisição da S-Sul, também conseguimos implementar essa norma e esse planejamento da manutenção no sentido de tornar a rede mais robusta. Em 2021, nós já temos uma condição melhor com relação à substituição de postes. Então, do total de 87% de madeira em 2006, em 2021 nós temos 29% ainda de madeira, né? Então, a gente comenta sempre que o poste de madeira ele não é um vilão, desde que ele esteja na nossa rede em condições de utilização dentro do período de depreciação lá do ativo da concessão. Agora, se o poste ele tiver numa condição ruim ou de certa forma precária, ele tem que ser substituído emergencialmente pela companhia. Então, em 2021 nós substituímos 346 mil postes até 2021, né, nos últimos 4 anos, 346 mil postes de madeira por concreto. E o nosso planejamento é substituir mais 400 mil postes até 2025, onde nós temos como meta chegarmos no percentual de, no máximo, 9% ainda de postes de madeira. Então, aqui nesse número, é importante também reforçar que nós já avançamos rapidamente na substituição, na melhoria da condição das redes urbanas. E aqui até 2025, nosso compromisso maior é substituir aproximadamente 300 mil postes nas regiões rurais, né? Então, nós já estamos no que chamamos de terceira onda de investimentos atrelado a tornar nossa rede mais robusta, e nessa terceira onda ela abrange as regiões rurais, onde tem uma concentração menor de clientes, mas que não é menos importante do que as áreas urbanas, para que a gente consiga garantir os indicadores de confiabilidade do nosso contrato de concessão. E aqui o compromisso de investimentos da companhia para o próximo ciclo, até 2026. Então, nosso planejamento é investirmos 6 bilhões de reais até 2026, e no gráfico, desculpa, eu estou na frente aqui, eu não sei se a Cris consegue enxergar. No gráfico ali demonstra qual era o volume de investimentos da companhia no ciclo de 2013 a 2017, 3 bilhões e 200. De 17 a 21, 4 bilhões e 410 milhões. E até 2026, nos próximos 5 anos, o nosso compromisso é investirmos 6 bilhões em expansão, melhoria da confiabilidade, em automatização da rede, em novas subestações para propiciar o desenvolvimento na região dos municípios e até mesmo interligações de carga entre municípios diferentes. Com relação à nossa logística de atendimento, então hoje a RGE ela possui 119 estações avançadas, né, que são coordenações operacionais, onde ficam alocadas as nossas equipes de atendimento leve ou atendimento pesado, né? Então, aqui em Farroupilha nós temos, de antemão, já antecipo uma informação para vocês que nós comentamos em reunião com os vereadores essa semana, mas também é importante para que vocês saibam, nós, do dia 1º de maio em diante, nós primarizamos o atendimento leve, a prestação de serviço leve no município de Farroupilha, não, mas toda a região também, mas Farroupilha diretamente foi beneficiada, ou seja, nós saímos da condição de terceirização dos serviços e assumimos toda essa atividade de ligação, de atendimento emergencial, com as equipes próprias da RGE. Ou seja, tem uma revisão logística ao qual nós contratamos pessoas, aumentamos a capacidade de atendimento e tiramos a condição de prestação de serviço terceirizado aqui da região, ou seja, facilita uma gestão direta das equipes,
melhora a condição de qualidade da prestação de serviço, e nós não temos um contrato de mediação dessa prestação de serviço entre a companhia e um prestador, né? Então, a gente tem essa gestão direta com relação à intervenção e direcionamento das equipes. E isso foi fruto dessa revisão logística de 2022, né, onde nós avaliamos nos últimos 2 anos qual era a volumetria de serviços, tanto comerciais quanto de atendimentos emergenciais, e quais as regiões que nós precisávamos ampliar nossa capacidade operativa de atendimento. Então, através desse estudo, nós chegamos à conclusão de que nós precisaríamos aumentar 6 novas estações operacionais, contratar mais 226 eletricistas e comprar mais 86 caminhonetes para ampliar nossa capacidade de atendimento operacional, onde o volume, de certa forma, estava maior do que o planejado. Então, toda essa estrutura de atendimento ela já está funcionando em 2022, a exemplo do que eu comentei com relação à primarização a partir de 1º de maio. E para fazer frente a essa contratação, como eu mencionei, né, no início da minha fala, no mercado nós não temos eletricistas de rede de distribuição que possam ser contratados de imediato, rapidamente, para fazer frente às nossas necessidades. Então, a companhia ela criou 8 centros de treinamento, né? Então, aqui mais próximo de Farroupilha, nós temos um centro de treinamento em Caxias e estamos implementando um novo centro de treinamento com previsão até dezembro desse ano no município de Bento Gonçalves, justamente para que nós tenhamos condições de fazer esse treinamento e termos um volume de pessoas capacitadas para admissão e reposição imediata. Então, esse treinamento ele dura em média 45 dias, né? E aqui um fato relevante e importante, nós já temos 2 turmas formadas exclusivamente por mulheres, né? Então, a empresa também preocupada com a questão da inclusão tem propiciado que as mulheres que tenham interesse e oportunidade e queiram trabalhar no setor elétrico também façam esse treinamento e estejam habilitadas a trabalhar conosco nas equipes de manutenção, além das áreas administrativas. Aqui também nós demonstramos a nossa capacidade de execução de obras que precisou ser ampliada, né? Então, todo aquele volume de investimentos desde 2017 em diante que eu demonstrei que vem crescendo ano após ano, ele precisa ter uma condição de execução de obras também ampliada. Então, nós ampliamos de 2018 até 2022 em 45%. A quantidade de colaboradores das equipes pesadas, que são aqueles caminhões que efetivamente trocam os postes, fazem todas as obras de manutenção, ampliação das nossas redes. Tá? Então, para que a gente pudesse também fazer frente e entregar aquele volume de investimentos que eu demonstrei para vocês e que está dentro do nosso planejamento e compromisso com todos os clientes no contrato de concessão. Com relação ao nosso plano de contingência da RGE, como é que a RGE trabalha, como é que é o despacho das equipes? Antes de nós começarmos aqui, nós falávamos da antiga concessionária estatal, né, que tinha um contato fixo, direto na agência de atendimento, a equipe recebia o papelzinho com o endereço, saía do escritório, ia lá atender, retornava, então todo esse fluxo de despacho hoje ele já é automatizado, né, fruto da própria tecnologia que avançou rapidamente nos últimos anos. Eu já fui eletricista há 20 anos atrás, então trabalhei na condição de atendimento via rádio, atendimento ainda via papel, né, e hoje as nossas equipes elas não utilizam mais papel, não utilizam mais rádio. O sistema de comunicação das equipes com o nosso centro de operações já é via smartphone ou via autotrack, que é a comunicação via satélite. Então, nós não temos nenhuma condição mais de sombra
que interfira na comunicação, ou seja, o nosso operador lá no centro de operações, na sede da companhia em São Leopoldo, ele tem condições de enxergar todas as equipes nos 381 municípios e ela fica piscando no sistema lá para o operador sempre deslocar a equipe que está mais próxima da rede que sinalizou algum tipo de defeito. Ou seja, isso propicia uma qualidade em 100% da comunicação, uma redução do tempo de atendimento comparado ao fluxo antigo de despacho, né? E uma otimização dessa equipe, ou seja, a produtividade dela é maior, otimiza deslocamento, porque o operador enxerga quantos clientes mais estão sem energia na volta do perímetro daquela equipe e aloca essa equipe para fazer esses atendimentos de forma mais rápida. Então, também atrelado ao grande volume de investimento em tecnologia e comunicação do nosso centro de operações. E, em função de todo esse volume de investimentos, ampliação da condição operativa, primarização de equipes, a gente traz aqui os indicadores, né? São 2 indicadores principais do nosso contrato de concessão, os vereadores já têm conhecimento. Então, a ANEEL, que é o órgão regulador responsável pelo fornecimento de energia elétrica, digamos assim, em todo o território nacional, ela nos mede, ou mede o nosso contrato de concessão, através desses 2 principais indicadores, que é o DEC, que representa a duração equivalente das interrupções, e o FEC, que é a frequência ao qual os nossos clientes ficam sem energia no período de 1 ano. Tá? Então, com relação à duração, fazendo frente a todo aquele volume de investimentos, nós já percebemos uma grande evolução na redução desse tempo de desligamento das redes. Então, de 2019 em diante, nós estamos entregando o resultado abaixo do limite que a ANEEL estipula para o contrato de concessão da RGE. Não quer dizer que não tenhamos oportunidades, temos muitas e, inclusive, o volume de investimento ele é robusto até 2026 em função das oportunidades identificadas. E a frequência do desligamento das nossas redes, estamos entregando abaixo da meta estabelecida pelo órgão regulador desde 2014, ou seja, as redes estão, ano após ano, também reduzindo a frequência de interrupção, muito em função da automatização, né, e da agilidade do despacho através da tecnologia embarcada que nós temos no centro de operação. Temos alguns desafios ainda, né, depois eu comento, principalmente atrelado à necessidade de manejo da vegetação. Então, hoje, uma das principais causas de desligamento das nossas redes ainda é a incidência de vegetação na rede, principalmente nas redes rurais. Né? Temos ainda oportunidade nas redes urbanas e aí se constrói um relacionamento e um trabalho muito próximo das prefeituras municipais, né? Porque tem toda uma questão de responsabilidade perante o ativo que está no passeio público, né? As árvores não são da RGE, mas são de responsabilidade do próprio município, mas gera algum tipo de intervenção nas nossas redes e para os nossos clientes, e a gente precisa construir a solução em conjunto para reduzir esses impactos. E isso nos remete à frequência das interrupções que vem reduzindo, mas ainda temos algumas oportunidades também. Com relação aos 2 indicadores principais que a ANEEL mede, eu trago aqui o conjunto Farroupilha, né? Então, a ANEEL ela nos mede no âmbito da concessão, ou seja, 381 municípios, que é aquele número global, e a partir daquele número ela nos subdivide em 100 conjuntos elétricos. Então aqui vocês são atendidos diretamente pelo conjunto Farroupilha, que tem as suas metas estabelecidas para esse conjunto. Então nós também estamos performando abaixo do limite da ANEEL, né? Então fechamos o ano de 2021 com 11,17 horas e o FEC também já há muitos anos já vem performando abaixo do limite da ANEEL, demonstrando que o município de Farroupilha também está sendo beneficiado por esse grande volume de
investimentos que a companhia tem feito aqui na região. Então, especificamente no município de Farroupilha, em 2021, nós concluímos as obras e o plano de manutenção previsto, que totalizou 7,3 milhões. Substituímos 447 postes, o que representa o patamar de 75% de postes de concreto aqui no município. Então, está dentro da média dos demais municípios da nossa área de concessão. E para 2022, nós já investimos somente nos 2 primeiros meses do ano 2,2 milhões, o que nos remete para um planejamento de fechar o investimento de 2022 no mesmo patamar ou mais do que foi feito em 2021. Inspeção e manutenção de 222 quilômetros de rede somente aqui no município de Farroupilha, e aí são principalmente as redes rurais do município, e substituição de mais 600 postes de madeira por concreto. Então, ano após ano, esse percentual de postes de concreto ele vem aumentando também aqui no município, característica também nos demais municípios da região. Novas redes, 16 quilômetros de novas redes de distribuição, que são redes novas que nós construímos para propiciar a interligação, muitas vezes até entre municípios, né? Então, hoje, o município de Farroupilha tem a sua subestação própria, mas, através de manobra de carga, nós podemos ligar Farroupilha por outro município vizinho, numa condição de contingência. Então, isso nas situações de intempéries, de temporais, quando tem grandes danos proporcionados na nossa rede, a gente tem uma configuração diferente e, muitas vezes, até interliga as cargas entre 2 municípios diferentes. E mais 3 novos religadores, né, totalizando 60 equipamentos somente no município de Farroupilha, que tem uma imagem ali que demonstra o equipamento, que é esse equipamento que faz comunicação via sinal de celular e propicia a manobra de forma automática. Com relação aos impactos do clima, né, que eu mencionei, então janeiro desse ano foi um mês atípico em toda a nossa área de concessão e no Rio Grande do Sul como um todo, porque foi aquele período no qual nós tínhamos uma bolha de ar polar sobre o estado, aquele período de incidência de calor extrema, além da média, né? A gente sabe que em janeiro é um mês quente, mas além da média normal dos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. E vinculado a isso, paralelamente, estão atrelados os temporais. Então, a incidência de 3 grandes temporais somente no mês de janeiro, que atingiram a nossa área de concessão e, de certa forma, gera algum tipo de impacto na rede de distribuição, porque ela é uma rede aérea exposta ao tempo, a raios, a vento, a vegetal, a telhado que acaba voando sobre a rede, né? E isso remete em desligamento, necessidade de manutenção. Nem sempre a manutenção ela é necessária de imediato, numa condição emergencial, mas ela gera algum desgaste e essa manutenção ela tem que ser feita nos próximos 60 ou 90 dias, porque senão a rede vai acabar desligando por um rompimento de condutor, enfim, algum problema técnico em função do desgaste do próprio temporal. E aqui somente uma analogia comparando janeiro de 2021 com janeiro de 2022, e aqui eu peço a atenção de vocês para o percentual de 78% com relação à quantidade de descargas atmosféricas aqui na região de Farroupilha, e não só Farroupilha, mas toda a nossa área de concessão, praticamente, né, nos 3 temporais de janeiro. Então, quando a gente fala em descarga atmosférica, né, vocês conhecem bem a condição aqui do Rio Grande do Sul, que quando vem um temporal de raio, ele vem atrelado a uma condição de vento, né? Então, em volume de chuva, nós não tivemos grande incidência de chuva, a exemplo dos próprios impactos aí ocasionados pela estiagem em todos os municípios do Rio Grande do Sul, mas nós tivemos uma grande incidência de raios e ventos em 3 temporais de janeiro. E aí, logicamente, gerou desligamento das redes, gerou necessidade de manutenção, gerou quebra de postes, gerou matos de eucalipto
que caem em cima da rede geram todos os transtornos que a gente conhece, né, e que acabam sendo ventilados aí, divulgados na mídia com relação a fornecimento de energia da companhia. Então aqui um pouco desses impactos do que foi divulgado na mídia, nos jornais e também amplamente nos meios de comunicação. Aqui, como eu mencionei, um dos nossos principais desafios, de nada adianta a companhia fazer 6 bilhões de investimento no próximo ciclo, trocar postes de concreto, trocar todo o nosso cabeamento para receber um incremento de carga no município de Farroupilha e a rede continuar desligando por problema de vegetação que acaba ou caindo sobre a rede ou batendo na rede, gerando desligamento dos nossos clientes. Então aqui é o desafio ao qual a companhia conta muito com parcerias através das prefeituras municipais para que a gente consiga fazer efetivamente a limpeza da nossa faixa de servidão e eliminar ou reduzir qualquer possibilidade de desligamento por causa vegetal. Então, somente nas ocorrências que nós tivemos no mês de janeiro, 63% dos desligamentos das nossas redes são vinculadas à causa vegetal. Ou seja, é um mato que cai em cima da rede, ou é aquela casca de eucalipto que cai e fica pendurado e acaba gerando curto-circuito, desliga os nossos equipamentos também, né, muito em função da força dos ventos. E aqui nós fizemos um comparativo na rede de distribuição, que são essas redes normais que nós temos nas áreas urbanas, com nível de tensão reduzido. Nós temos uma faixa de servidão legalmente reconhecida pela FEPAM de 15 metros, ou seja, 7,5 metros para cada lado. Nós temos uma licença que permite a nossa intervenção no sentido de poda, de manejo ou limpeza dessa faixa. E aqui ao lado as linhas de transmissão, que são aquelas redes que interligam um município no outro, uma subestação na outra, ao qual essa faixa ela representa 30 metros. 15 metros para cada lado, nós não tivemos nenhuma incidência de desligamento em nenhum dos 3 temporais de janeiro. Então aqui é somente uma demonstração de que nós precisamos, a RGE como companhia, fazer e implementar o nosso plano de manutenção no sentido de podas, manejo, limpeza de faixa, mas os municípios também precisam nos ajudar, e não só as prefeituras, mas as comunidades, os moradores. Tem muita área de reflorestamento, ao qual a gente tem, de certa forma, até dificuldade de adentrar na propriedade para propiciar esse afastamento aqui e evitar que as redes desliguem numa condição de vento. Então é um trabalho que precisa ser contínuo em todos os municípios, não é uma condição exclusiva de Farroupilha, mas é de todos os municípios da nossa área de concessão, e ele precisa ser contínuo entre a companhia, entre o poder público municipal, entre o próprio proprietário da área lá, ou empresário que, na maioria das vezes, ele não reside nessa localidade do interior, ele tem uma área de reflorestamento, mas ele mora no centro urbano, então ele não sente o impacto coletivo que a vegetação dele está gerando para os demais clientes daquela região. Então a companhia ela já está adotando algumas ações mais atreladas individualmente a esses proprietários, enfim, a esses moradores que, de certa forma, não nos auxiliam nessa condição de limpeza da faixa, mas nós contamos também daí com os representantes municipais, com os líderes locais, enfim, com o próprio poder executivo, no sentido de unirmos força e propiciar uma condição de reduzir esse percentual do desligamento das redes aqui em situação de contingência. Com relação aos canais de atendimento da companhia, então hoje a RGE ela disponibiliza 33 canais de atendimento para os diversos públicos ou clientes que nós temos. Então os consultores de negócios, eles atendem exclusivamente o poder público, municipal, estadual, federal. Da mesma forma nós temos um call center exclusivo para atender os grandes clientes atendidos em alta tensão, e assim sucessivamente vários canais
canais digitais, canais convencionais, canais presenciais, né? Como eu estava comentando antes também, na medida que as empresas vão melhorando e ampliando a sua capacidade de atendimento ou disponibilizando novos canais, a preocupação não é substituir canais, não é tirarmos o canal do atendimento presencial e colocarmos um atendimento automatizado, que o pessoal costuma chamar de robô. Não é essa a estratégia é propiciar canais adicionais, né, que facilitem o acesso para todos os segmentos de clientes que nós atendemos na nossa área de concessão. Então, aqui demonstra o percentual de utilização dos canais digitais da companhia, né? Então, na medida que nós disponibilizamos atendimento pelo WhatsApp, disponibilizamos atendimento através de um aplicativo de celular, disponibilizamos o atendimento através do próprio site, o percentual de utilização ele vem aumentando e nós já finalizamos 2021 com 86,3% de utilização ou interação com a RGE através dos canais digitais. E para os demais clientes que não possuem, de certa forma, acesso a uma condição de internet ou uma condição de acessar esse canal digital, nós permanecemos com os canais convencionais, o 0800 970 0900, né? Eu sempre comento, trabalhei muitos anos em uma região na fronteira do estado, onde os clientes iam lá e digitavam no seu celular 0800. E a reclamação era recorrente de que a companhia não atendia, porque, talvez até por falha nossa, nós não comunicávamos da melhor forma para o cliente que o 0800 ele tem todo um número completo que precisa ser discado para entrar em contato com a companhia, né? Então, 0800 ninguém vai atender mesmo. Então, é 0800 970 0900. Esse é o nosso call center, onde a gente tem mais de 500 posições de atendimento, centralizado em Campinas e atende todas as demais 4 distribuidoras, né? E também nós temos a condição do cliente nos acionar numa situação de intempérie através do SMS, para o número 27350, aonde eu não preciso ligar, guardar todo aquele checklist da operadora, de atendimento, se verificou o vizinho, não verificou, se é todos que estão sem energia. Enfim, quando nós enviamos um SMS para o número 27350, automaticamente no nosso sistema já está registrando um protocolo de falta de energia. E você recebe no seu celular o número do protocolo de atendimento. Então é uma condição, principalmente no período de temporais, e como nós sabemos que nenhum call center de nenhuma prestadora de serviço numa condição de temporal vai ter condição de dar vazão de atendimento para mais de 100 mil, 200 mil clientes ao mesmo tempo, o SMS ele bypassa esse canal de atendimento telefônico e registra diretamente no nosso centro de operações a falta de energia do cliente e já remete o número do protocolo. Ele é prático. Hoje, no mínimo, cada residência tem um celular, né? Isso no mínimo, porque tem residências que têm 3, 4, então é um serviço gratuito que a empresa disponibiliza, né? E que está disponível para todo mundo, principalmente na condição de contingência. Só manda o SMS com o seu código do cliente lá e já entra automaticamente como falta de energia para que o nosso operador possa encaminhar uma caminhonete. E aqui, já avançando para o final, e aí também passar a palavra para esclarecimento de alguma dúvida, a RGE, com relação ao atendimento das notas reguladas, ou seja, nós temos um rol de serviços que a ANEEL determina através de resolução, prazos de atendimento. A exemplo, quando nós suspendemos o fornecimento, e aqui é um ponto importante de esclarecimento, quando a companhia suspende o fornecimento de um determinado cliente por falta de pagamento, por exemplo, a resolução ela determina o prazo de religação de urgência e religação normal. Tá? Esse prazo ele está atrelado ao artigo que vincula a suspensão por falta de pagamento. Não está atrelado à condição de restabelecimento em condição emergencial. O que estabelece o prazo de restabelecimento emergencial
são aqueles 2 indicadores que eu mencionei, duração e frequência. Tá? Então, religamento da energia, ou religação, é numa condição de suspensão por falta de pagamento, o cliente foi lá, pagou, nós temos 2 prazos, religação de urgência e religação normal até 48 horas, principalmente para zonas rurais, que é o que estabelece a resolução. Tá? Então, a RGE, das demais distribuidoras no Brasil, a RGE é a melhor distribuidora no ranking da ANEEL com relação a atendimento de prazos regulados. Tá? E aqui, com relação também ao mesmo ranking comparado às demais distribuidoras no âmbito nacional, a RGE é a segunda melhor em frequência de reclamações. Ou seja, se a RGE não atendeu a contento determinado serviço, o cliente ele tem, né, o direito de abrir uma reclamação no âmbito administrativo ou até mesmo no âmbito regulatório, tanto da Agergs quanto da ANEEL, e a RGE aqui, comparada às demais distribuidoras, é a segunda melhor, eu tenho o segundo menor percentual de reclamações ingressadas pelos nossos clientes, ficando apenas atrás da CPFL Santa Cruz, que é uma outra distribuidora do grupo CPFL. E era isso, desculpa até por me estender um pouco, eram vários slides, são muitas informações, enfim, mas fico à disposição de vocês, espero de alguma forma ter trazido informações importantes com relação à prestação de serviço da companhia e fico à disposição de todos aí para esclarecer alguma dúvida que se faça necessário. Boa tarde, Cristiano, boa tarde, Laís, boa tarde, Charles, parabéns por também a SICS estar com essa preocupação na questão da energia. Quero registrar aqui que fizemos várias ações aqui no município junto com a Laís, tanto no interior, também aqui em parques industrial, e todos eles nós tivemos êxito. Então, tem funcionado esse trabalho junto aos poderes legislativo e executivo. Mas a minha pergunta seria, em relação... vejo sim que é uma alternativa muito boa unificar os trabalhos na RGE, porque hoje a terceirização a gente percebe que parece que tem aquele telefone sem fio e muitas vezes demora até chegar na terceirizada e não sei qual é a responsabilidade da terceirizada. Talvez aí talvez a questão das demoras esteja um pouco nesta ligação. Mas a minha pergunta é, neste período de transição, né, da terceirizada para a RGE, também, como você falaste, Cristiano, que a equipe está em treinamento, nós, população, teremos algum impacto, de repente, negativo, ou como será essa transição? Muito obrigado. Bom, obrigado. É um excelente ponto, vereador Amarante. Antes de responder a sua pergunta, eu reforço, né, como bem falado aqui, nós estamos construindo uma relação de proximidade ou reaproximando com o município de Farroupilha, bastante em função do movimento do Legislativo, no sentido de que nós estamos dispostos a identificar algumas oportunidades e estabelecer as soluções de forma rápida, né? E ninguém melhor do que quem reside aqui no município de Farroupilha, as lideranças que escutam os anseios e as preocupações dos nossos clientes lá na ponta da rede. Às vezes é aquele circuito com 5 clientes que no indicador, no número macro, ele acaba passando desapercebido, mas a posição do representante local ela é extremamente importante para nós, porque é quem vai dar voz a esses 5 clientes. RGE, naquela determinada linha lá, há uma necessidade de manutenção e nós estamos prontamente dispostos a trabalhar em conjunto com o município nesse sentido. Respondendo à sua pergunta, com relação à transição da primarização, esse é um cuidado que nós tomamos já. A primarização ela já vem no planejamento da RGE em outros municípios dos últimos 3 anos. Então, quando nós viramos a chave a partir de 1º de maio, nós cortamos a relação contratual com uma empresa terceira e automaticamente já temos toda a estrutura de veículos, de pessoas treinadas, capacitadas para começar de imediato as atividades.
Então, o nosso cliente ele não tem nenhum impacto nessa transição, até porque nós criamos as escolas de eletricistas para termos essa condição de backup de profissionais para colocar dentro dos veículos e rodar a partir de 1º de maio. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Legal a apresentação aí de vocês, é um desafio grande a RGE aí, eu sei, né? Mas eu queria ver com vocês uma questão que a gente passou uma situação bem difícil aí, tá? Onde eu tive 15 protocolos abertos para o mesmo serviço, né? Então eu queria entender de vocês como é que vocês veem isso lá, como é que vocês fazem um controle, né? Porque dentro desses 15 protocolos, tá, a gente teve cobranças de propina, né? Então, por parte dos técnicos de vocês, não foi uma vez, né? Por isso que a gente tem 15 protocolos, porque a gente se negou a pagar essa propina, né? Então, isso foi na frente da RGE, foi na hora da instalação, foi em momentos que a gente estava lá também e o pessoal chegava e dizia assim, não, eu não tenho equipamento para fazer. Tá, mas como tu não tem o equipamento? Tu veio aqui, tá aí o protocolo, tá tudo aí. E o pessoal diz, mas tu vê, quem sabe eu posso fazer depois do horário, né? Se rolar aquela coisinha, né? Então a gente teve um problema bem grave, a gente ficou de dezembro a março para fazer a ligação de uma luz, né? Então eu queria entender de vocês como isso chega lá para vocês, como é que vocês estão fazendo esse controle, como é que vocês estão tentando coibir isso, né? Porque é um problema que eu já consegui resolver ele por partes. Tá? Mas a gente fala com engenheiros, a gente fala com outras pessoas por aí, a gente fala com todo mundo e todo mundo diz, pois é, tá um problema complexo e, né, meio geral. Então eu queria entender como é que vocês têm a visão disso lá. Primeiro, reforçando o posicionamento da companhia no sentido de que ela reprova totalmente qualquer ação com relação à propina, recebimento de valores. Hoje nenhum funcionário da nossa linha de atendimento, seja administrativo ou operacional, tem algum tipo de serviço que necessite algum tipo de pagamento diretamente para o colaborador. Tá? Então, a RGE, o Grupo CPFL, tem um código de ética e ele é extremamente rígido no sentido de ações e punições com relação a qualquer situação dessa que é identificada. Lógico que precisa chegar até nós essa condição. Daí eu vou pedir depois pegar o protocolo, a Laís pega contigo para a gente rastrear. A gente tem condições de rastrear desde o primeiro pedido, quais foram as equipes, como eu mencionei, a gente tem as equipes todas georreferenciadas, então nós conseguimos identificar quem foram as equipes de atendimento que prestaram esse tipo de serviço e investigar essa condição aí com relação à cobrança de propina, enfim, para que a gente possa tomar as ações e as devidas punições necessárias. Todos os casos que, porventura, chegaram até a companhia optou por desligar de imediato os colaboradores, porque não é uma prática aprovada e que ela, de certa forma, tolere no sentido de que vamos perdoar dessa vez, não faz mais. Negativo. Se fez uma vez, quebrou a relação de confiança, e não é essa prática que a companhia passa para todos os demais colaboradores, inclusive os terceiros. Mas aí a gente consegue pegar o protocolo e aí rastrear essa condição. Um ponto importante, né, até aproveitando que tem aqui o registro da reunião, que todo cliente ele tem um canal que ele pode fazer o registro de forma anônima de qualquer condição, seja cobrança de propina ou até mesmo uma denúncia de desvio de energia elétrica, por exemplo. E essa denúncia ela pode ser anônima, você não precisa se identificar, passar endereço, nada, então é por atendimento telefônico e a companhia investiga 100% dos casos que chegam até nós. Então é importante a gente também reforçar essa preocupação e também, sempre que possível, nos relate através dos canais que a gente disponibiliza de atendimento de forma anônima, para que a gente possa investigar e também não deixar que isso se propague, né? Então, se existe essa condição, a gente precisa agir rapidamente para que isso não se torne uma prática recorrente com outros clientes também. Eu já tentei fazer isso, tá? Tanto que a gente tem os 15 protocolos, né? Aqui na central de atendimento, por exemplo, as meninas simplesmente me dizem assim, a gente não pode fazer nada. A gente sabe,
mas a gente não pode fazer nada. E daí, por várias vezes, eu pedi, tá, e com quem eu falo? Né? Ok, entendo que não está na alçada de vocês, com quem eu falo? Ah, é com nós ou liga na ouvidoria. Eu tenho na ouvidoria também. Eu tenho na ANEEL. E eu tenho com Marco Antônio Vilela. Foi ele que resolveu meu problema. Eu entrei em contato diretamente com ele. No dia seguinte foi ligada a minha luz. Por isso que eu disse que eu consegui resolver. Né? Então, eu consegui resolver meu problema já. Mas e o resto das pessoas por aí? Né? Porque não sou só eu que estou tendo essa cobrança de propina. Né? Então, fica uma sugestão para vocês de passarem para as equipes aqui. Né? Olha só, liga em tal número, fala com tal pessoa. Né? O contato da Laís a gente já tem, a gente tentou resolver com ela também não tivemos satisfação. Né? Por isso que eu cheguei no seu Marco Antônio. Então, eu acho que fica uma sugestão de vocês fazerem uma pesquisa aqui na cidade e na região. Falem com engenheiros elétricos, com quem faz projetos, com quem pede as instalações, que vai ter bastante relato. Né? Talvez vocês não tenham mais relatos, porque a maioria já até nos falou, vocês são chato, né? Vocês estão insistindo, né? E eu falei, sim, eu não vou pagar a propina. Né? E eles dizem, cara, paga ali 500 mil pila para ele e resolve teu problema. Né? Eu falei, cara, não vou pagar. Né? Inclusive roubaram cabos nossos porque a gente ficou esperando, né? Tivemos um prejuízo grande aí. E então eu faço a sugestão para vocês darem uma pesquisada nisso e talvez implementar alguma coisa de uma forma de coibir isso. Né? Entendo que não é uma prática da RGE. Eu sei que se eu chegar para ti e disser assim, te pago um negócio aqui para ti ir lá ligar, tu vai dizer, não, a gente não trabalha assim. Né? Só que é um problema que está ocorrendo e que pode ser que está fugindo do radar de vocês ou não tem... como é que eu vou controlar isso? Mas eu acho que é uma coisa que vocês têm que olhar mais, porque infelizmente é um problema da sociedade hoje, a corrupção, digamos assim, né? Então, eu acho que fica como uma sugestão aí, ou talvez até divulgar mais quando acontece isso, por onde eu tenho que falar, com quem eu falo, né? Porque as meninas lá dizem que não tem com quem falar, é na ouvidoria, eu abri, ninguém resolveu, e assim ficou 4 meses, de dezembro a março. Entendi o teu ponto e daqui a gente sai com o compromisso de investigar, tá? Investigar os teus casos e também investigar talvez alguma outra condição de atendimento aí do porquê que não foi dado o direcionamento devido, como eu mencionei. Para que todos entendam, o Marco Antônio Vilela mencionado é o presidente da RGE aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, reforçou o que eu comentei com relação ao compromisso da companhia de coibir qualquer condição ilícita ou de cobrança de propina, enfim, não é essa orientação e essa premissa que nós passamos para todos os colaboradores, tá? Mas eu entendi o ponto, a gente consegue investigar sim. Agradecemos então a disponibilidade, Cristiano e Laís. Sempre bom recebê-los, ter mais conhecimento, mais informação. E a SICS está à disposição de vocês também. E a todos que estiveram presentes, o nosso muito obrigada. Até a próxima.